Vitória espetacular de João Fonseca no jogo válido pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal. João está nas oitavas de final após uma grande partida contra o Casper Ruud. Eu posso elogiar agora ou vão dizer que estou exagerando também? Porque o João fez um jogo perfeito, porque ele conseguiu superar diversas dificuldades, enfrentou um adversário que veio faminto pela vitória, que tinha feito uma grande partida na rodada anterior, e o João sai de quadra com mais um resultado positivo e agora vai enfrentar um top 10 que já o derrotou anteriormente. Muita informação no vídeo de hoje que é pós-jogo. Vamos falar sobre a vitória do João e já preparar você para o confronto válido pelas oitavas de final entre João Fonseca e Ben Shelton, vídeo que sai amanhã. Então, se você está vendo esse vídeo no sextou, na sexta-noite, sábado ao meio-dia já sai o vídeo pré-jogo entre João Fonseca e Ben Shelton. E eu preciso pedir a sua inscrição no like, que eu estou aqui. A sua inscrição no canal, o like também, né? Like, hype, tudo que tem direito, porque eu estou aqui na sexta-feira, quase na madruga aí para fazer esse vídeo para você. E aliás, eu falei que se a gente tivesse bastante inscrição no último vídeo, o João conseguiria a vitória e foi o que aconteceu. Então preciso aí da sua inscrição para a gente falar sobre essa grande vitória do João Fonseca. E eu quero mandar um abraço especial para o meu sócio Renato Haddad, que está essa hora da noite fazendo arte. Esse cara é demais. Solta a vinheta, Renatão. Recadinho rápido para vocês antes da gente falar do jogo. Se você é um amante dos esportes em geral, amante não só do tênis, mas de todos os esportes, ou se você é professor também, dono de estabelecimento, a gente agora é embaixador da SportGetter, que é uma plataforma feita para academia, escola, estúdio, professores, espaços esportivos, artes e bem-estar. Então, além de um app onde as pessoas encontram todas as atividades da região, ele também oferece um sistema de gestão completo, sem mensalidade, sem custos de implantação e sem contrato de fidelidade. Então, se você trabalha com qualquer modalidade, ou mesmo se você tem interesse em conhecer o mundo, o ecossistema SportGetter, clique aí no link da descrição. Então, bora lá para a gente falar sobre esse grande jogo aí. Eu achei que o jogo foi um bom nível entre João Fonseca e Casper Ruud, 7-6, 6-3. Olha, eu tenho algumas coisas para falar sobre esse jogo. Primeiro ponto que eu acho super importante falar. Mais uma vez a maturidade do João. Eu vou até direto para os números, que fica até mais fácil de eu começar o meu raciocínio aqui. O João teve 7 breakpoints contra e ele só foi quebrado uma vez. O jogo começou de fato para o João Fonseca quando ele quebrou o Casper Ruud de volta no primeiro set. Porque até então, o João teve 3 games seguidos com 15-40. Né? Então ele estava sofrendo para confirmar e o Ruud confirmando com certa tranquilidade. O primeiro game não foi tão tranquilo, mas depois confirmando bem. Então os games de saque do Ruud eram mais rápidos e os do João eram sofridos. Mas mesmo assim, mesmo não tendo começado muito bem, o próprio João, né, falou em entrevista após o jogo que ele não estava sacando bem, que até o segundo saque dele estava melhor que o primeiro. Né? Ele não estava se sentindo à vontade e tal, não estava conseguindo sacar. E o Ruud aproveitou isso, pressionou muito o João, só que o João, nesses momentos decisivos aí de breakpoint, ele se saiu muito bem. Acabou sendo quebrado, é verdade, mas logo em seguida ele faz acho que o melhor game dele no jogo, porque ele quebra de volta o norueguês, sendo que o Ruud estava jogando muito bem e o João foi letal. Por isso que a capa aí do vídeo está letal, porque ele jogou bem nos momentos que precisava jogar e conseguiu se sobressair nesses momentos, né? O que é normal para um tenista, por exemplo, como o Ruud, um tenista que é um top 10, né? Que é no caso dele um ex-top 10, mas que já foi número 2 do mundo. Esses caras costumam crescer muito nesses momentos e foi o que fez o João, né? Então o João mostrou uma maturidade incrível. Até o momento em que ele quebra, aí sim ele começa a jogar bem, mas ainda assim não muito solto. E no tie-break, faz um tie-break fenomenal com pontos incríveis, né? O João acho que ele só perdeu 2 ou 3 pontos na rede, subiu bastante a rede e ganhou a maioria dos pontos, acho que mais de 90% dos pontos na rede. Foi muito letal mesmo, foi muito eficiente nesses momentos decisivos. E acho que essa vitória no primeiro set do João, ela foi tão imponente, né? Acho que ela representou tanto que o próprio Casper Ruud, que é um cara que a gente até falou no pré-jogo, que costuma crescer
no meio dos jogos, então ele lê bem o adversário, costuma buscar viradas, ele sentiu no momento, né? Sentiu em energia, sentiu em confiança, foi lá pro vestiário, ficou um tempão lá no vestiário, não adiantou muita coisa, fez o modo Rafael Roder, né? O Casper Ruud, mas não adiantou muito porque o João voltou bem, voltou focado, quebrou o Ruud logo de cara, né? Confirmou, quebrou, confirmou, fez 3-0 no segundo set e depois administrou para conquistar uma grande vitória, uma vitória sobre um cara muito bom e muito bom nessas condições, né? Quem acha que o Casper Ruud é um jogador só de saibro, tá muito enganado. Ele é um tenista que nessa condição de quadradura não tão rápida, ele costuma ir muito bem. E um número também que mostra muito essa questão da solidez do João e da maturidade do João, são os winners versus erros não forçados, né? Ele fez 35 winners contra 25 erros não forçados, quase mais de 10 winners, 11 winners a mais que o Casper Ruud e menos erros não forçados que o Casper Ruud, sendo que esse cara aí, o Ruud, é um cara que erra pouquíssimo, é um cara sólido normalmente. Então, para vocês verem como a partida do João, ela foi uma partida exemplar do ponto de vista tático, técnico e mental. Técnico nem tanto, né? Porque ele realmente estava um pouco errático no primeiro set, no segundo set que ele veio a jogar melhor, mas não foi um primor técnico. Mas mais uma vez, né? O próprio João falou isso em entrevista. Eu consegui achar um jeito de corrigir aquele problema no saque. Né? Ele não usou exatamente essa palavra, mas no sentido, não estava sacando bem? Tudo bem. Eu achei um jeito de resolver esse problema, de solucionar esse problema, foi isso que ele falou. Né? E realmente, né, ele não estava com um saque em dia, até o primeiro serviço dele ficou abaixo da média dele, né, 64% é abaixo da média dele, mas ele não estava conseguindo ser muito dominante no seu saque, né? E ele conseguiu resolver esse problema, né? Tanto é que no segundo serviço, por exemplo, o Ruud ganhou mais pontos que o João, 46% a 43%. Mas o João foi muito mais eficiente, seja sacando, seja devolvendo e principalmente nos pontos de pressão, né? O Ruud conseguiu somente uma quebra em 7, o João conseguiu 2 quebras em 3, isso mostra que o João realmente cresceu demais nesses momentos de pressão. E o Ruud sentiu. Aliás, o Ruud, eu tava até comentando no nosso clube de membros, aliás, o grupo do WhatsApp ferveu nesse jogo, ferveu, todo mundo foi à loucura, estamos voltando àquele clima, e não sei não, hein, não sei não, porque quando o João embala, quando ele começa a jogar desse jeito, ele cresce ao longo do torneio, em Basel foi assim, né, e a gente tava ali comentando, todo mundo empolgado e tal, e a gente comentou, aliás, se você quiser virar membro, é o preço de um chiclete, não acho que não chega a R$7 por mês. A gente tava comentando sobre o segundo saque do Ruud, né? Estranho, né? Ele sacava o primeiro saque, aí quando ele errava, ele voltava, ele pegava 2 bolinhas para escolher para sacar o segundo saque. Eu, particularmente, eu nunca tinha visto isso, né? Eu já vi tenista que pega a bolinha para sacar o segundo saque, não gosta de colocar a bolinha no bolso, tudo mais, mas do jeito que ele fazia de sair da posição, voltar, demorar mais, e isso parece que atrapalhou ele, porque eu não sei se eu tiver errado, vocês me corrijam nos comentários, mas eu acho que isso é uma coisa nova no jogo do Ruud, porque eu não via ele fazendo isso antes, e ele de fato cometeu muitas duplas faltas, que não é normal também, o Ruud é um bom sacador, né, então acho que isso também atrapalhou. Um outro ponto que eu gostaria de falar aqui também, esquerdinha do João, fantástico, hein? Também não lembro de um jogo do João com tantos winners de esquerda. O João, que tem uma das melhores direitas do mundo, começa a evoluir muito na sua esquerda. E se o João começar a ter uma esquerda confiável, uma esquerda onde ele possa buscar winners, ele vai ser um jogador cada vez mais difícil de ser batido. Então eu fiquei muito feliz em ver o jogo inteligente e algumas questões do João que a gente não estava vendo. Primeiro, a esquerda. Segundo, a devolução de saque melhorou demais. Hoje foi muito bem, fez vários winners de devolução, muito consciente, né? O João ainda não tá naquela velocidade que ele tava para defender, como ele tava, por exemplo, nos últimos torneios, mas ele tá com uma consciência tática muito maior. Então, uma vitória maiúscula do João Fonseca. Vai enfrentar agora um Ben Shelton para tentar uma vingança, né? Porque o João perdeu do Shelton, vai ser um jogo duríssimo. O Shelton, gente, é o atual campeão. Ele ganhou o Masters do Canadá no ano passado. Tá em ótima fase, tá atropelando geral. Então vai ser um jogo duríssimo pro João, mas isso é papo para amanhã. E eu quero que você comente aí se você gostou da vitória do João e se você agora
tá confiando na vitória. Eu queria mandar um abraço pro seu Hélio, né? Que veio aí jogar hate e agora sumiu, como todo hater, né? Grande vitória do João, nos vemos amanhã, hein? Amanhã, meio-dia, ou hoje, meio-dia, se você estiver vendo esse vídeo no sábado. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.